Bola rolando para o esporte. Alô, alô, Antônio Gabriel. Um abraço para você, Ed. Um abraço para quem tá ligado com a gente aqui na Rádio Jornal. Nesse Bola rolando, o esporte encerrou os preparativos na tarde de hoje, visando o confronto contra o Vitória, que acontece amanhã, 9h30 da noite, na Ilha do Retiro. Já adianto para você que Chico tá de volta, zagueiro que acabou não viajando para Goiânia no jogo da última sexta-feira contra o Atlético Goianiense, com dores na coluna, e ele já foi liberado para o jogo de amanhã. Adianto para você que Fabinho tá fora do jogo, e que Jorginho e Fabrício Daniel são dúvidas. Os dois jogadores vão devem fazer, na verdade, aquele tradicional teste no vestiário antes do jogo. Se eles não apresentarem nenhuma dor, se tiver tudo certo, eles vão para a partida. Do contrário, eles ficam de fora, Fabrício Daniel e Jorginho, desse confronto contra o Vitória amanhã na ilha. Então, duas dúvidas que irão persistir até momentos antes do jogo. Perfeitamente. Eu vou abrir o bid aqui da CBF, porque hoje o Sport anunciou de forma oficial a contratação do Michel Lima, atacante de 26 anos, que a gente havia colocado... Do Guarani, né? Não, do futebol português. Ah, futebol português, do Oliveirense, né? Isso, exatamente. O Michel Lima, que a gente já tinha trazido aqui na Rádio Jornal, informação colocada primeiro pelo pessoal do GE. Aqui eu estava com o nome do Lima, o Lima do Náutico. Que está vindo do Guarani para o Náutico. Exatamente. Mas esse é do Oliveirense de Portugal. Oliveirense de Portugal. Então, abri aqui o BID, não tem nenhum registro nem do Michel Lima e nem do Peglow. Então, são jogadores que, de fato, não devem ir para o jogo, aliás. A punição do Peglow. O Peglow, perdão, ele até foi regularizado, mas ele está vivendo essa questão da punição, né? Eu hoje conversei com o pessoal do jurídico do esporte rapidamente e eles disseram que seguem aguardando a publicação, a internacionalização, na verdade, da punição contra o Peglow, tá? Mas, pelo que eu tive de informação hoje, ele não deve ir para o jogo de amanhã, não. Porque essa questão da punição continua sendo a grande encrenca, né? A grande encrenca para o esporte resolver. E tem que se saber o seguinte, essa punição é de um jogo, são 2 jogos, são 3 jogos, como é que é? Eles falam sobre isso ou não, Antônio? Não, porque é como eu acabei de colocar, né? O esporte está aguardando a internacionalização da punição, ou seja, a FIFA expôs a punição que o Peglow sofreu lá no futebol ucraniano. Então, a partir disso... Imagina se for uma punição, tipo, pegou 5 jogos, ele vai ter que cumprir isso? O esporte vai tentar reverter, né? O esporte vai tentar reverter. Porque uma vez que essa punição for colocada, for internacionalizada, aí o esporte vai ter algo para, de fato, entrar no STJD e CBF para tentar reverter a punição contra o jogador. E a pergunta mais comum nesse caso, sem dúvida nenhuma, a gente tem feito aqui, eu repito para você, se você já tem essa resposta, era possível ter detectado na negociação esse problema dele ou não? Eu não sei te dizer isso, eu não tenho informação sobre isso. Assim, seria leviano de minha parte dizer o esporte já sabia antes de contratar. Não digo não sabia, eu digo se era possível detectar lá na hora da transação. Também seria leviano de minha parte dizer isso, porque eu não tenho conhecimento técnico. Não, mas eu não estou nem querendo que você diga isso. Se tem alguma informação, se o esporte poderia de alguma forma detectar essa questão ou não. Eu não tenho essa informação e eu também não sei tecnicamente, se tem como um clube saber disso, de uma punição internacional. Eu imagino que sim, mas não tenho essa informação. Essa é a grande questão. Porque quando você vai contratar, você tem que dar uma vasculhada na vida do cara, né? Como é que está o cara, não só no aspecto físico, no aspecto médico, no aspecto técnico e no aspecto documental, no aspecto da documentação. Por isso que se pergunta, é uma pergunta natural que vem à cabeça de qualquer torcedor. Haveria condição de ter detectado isso? Houve algum problema? Mas aí fica a diretoria para dar um retorno sobre isso. Pode ser que seja uma coisa que não pudesse ser detectado, é possível, pode ser. De repente é uma coisa que estava acontecendo de uma punição que não entrou lá na negociação, nem fomos informados sobre isso. Não sei, mas é preciso saber. Exato. Então, assim, a questão do Peglow, pela informação que eu tive no começo da tarde de hoje, eu estou tentando buscar uma atualização junto com o jurídico do esporte para saber se houve alguma novidade e o Peglow vai poder ser relacionado para amanhã.
De toda forma, a princípio o Peglow segue de fora dessa partida por conta dessa questão jurídica que o jogador está vivendo, da punição que ele sofreu lá na Ucrânia quando jogava pelo Dnipro. Então o Sport ainda não deve ter o Peglow. Estou buscando novidades a respeito desse assunto. Se tiver alguma atualização, a gente obviamente vai trazer aqui no Bola Rolando. O Sport deve seguir contando com o Alan Ruiz. Não tem, o Michel Lima ainda não está regularizado. Mas hoje surgiu uma novidade em relação a negociações, Ed. O Romarinho, do Fortaleza, atacante de 29 anos, atacante de lado de campo, está em negociação com o Sport Clube do Recife. É um jogador que interessa ao Sport, é um jogador que o Sport já abriu negociação de fato. E eu conversei com o Euler Pessoa, que é o empresário do atleta, na tarde de hoje. Ele é um ponta, né? Ele é um ponta, joga pelo lado direito de ataque. Eu conversei com o Euler Pessoa, né, o empresário do atleta. Ele confirmou que existem negociações com o Sport, mas essas negociações não são tão fáceis, porque o Romarinho tem contrato com o Fortaleza até o final do ano que vem. É um contrato extenso. E as conversas estão acontecendo com o Sport Clube do Recife. Ele até deu um exemplo. Ele disse assim: Antônio, pensa comigo. Imagina se o Fortaleza empresta o Romarinho para o Sport por um ano. Romarinho tem que retornar ao Fortaleza no meio do ano que vem. E aí, supondo que o Sport vai conquistar o acesso, ele faz 7 jogos na Série A pelo Sport. Ele vai retornar ao Fortaleza para jogar o quê? Então, é algo que a gente tem que colocar na mesa de negociação. Eu recebi essa informação, né, confirmei com o empresário do atleta e fui buscar informação dentro do clube com a fonte do Sport, algumas fontes do Sport, que também confirmaram que essa negociação existe e foram além. Dentro do Sport hoje existe uma perspectiva de que o negócio avance, de que o Romarinho, de fato, se torne o jogador do Sport, né, que essa negociação seja encaminhada. Mas hoje a informação que a gente tem é que existe negociação e que o Sport está positivo para um desfecho e ter o Romarinho nessa temporada. Pela conversa que o empresário teve com você, dá para se entender claramente que eles pretendem fazer um contrato, mesmo chegando agora, que pegaria o restante desse ano e mais um ano na frente, para ele não ficar pelo meio do caminho. Seria isso? Exatamente. Então, assim, não é que o Romarinho não quer. Pelo que eu entendi do empresário, até existe o desejo do jogador de vir para o Sport, onde ele vai ter mais minutagem, vai ser mais utilizado. Mas existe essa questão contratual que precisa ser acertada, né? Ele vem para uma posição que tem Edinho e Labandeira, não é isso? Era isso que eu ia trazer de debate para você, Ed. Sinceramente, sendo muito honesto, no papel, Romarinho chegaria ao Sport para ser titular. Eu acho, porque todo respeito aqui não é menosprezando Edinho e Labandeira. Das oscilações de Edinho e Labandeira. Mas são jogadores que alternaram a titularidade a temporada inteira por uma questão de desempenho. E ninguém se firmou. Exato, e nenhum deles se firmou. E o Edinho foi mais utilizado nos últimos jogos porque o Labandeira estava lesionado. Isso é verdade. E o Romarinho é um jogador que, tecnicamente, nível de competitividade, pelo que a gente já sabe que ele apresentou desde 2018 com Fortaleza, ele chega com esse status de titular para a ponta direita. Ele chega com esse status de ser o jogador para resolver esse problema do ataque do Sport. Então, se de fato fechar, para mim, é uma baita de uma contratação do Sport. Eu concordo plenamente, até porque as oscilações dos dois é muito grande. Os dois que eu falo é o Edinho e Labandeira. Isso. Nenhum dos dois conseguiu se firmar ali na ponta do Sport. Sempre alternando algumas boas atuações e outras atuações ruins. Então, precisa de um jogador para definitivamente assumir aquele lado ali. Sim, totalmente. Né? Totalmente. E acho que ele cai bem naquela posição, sem dúvida. Para a gente que já viu esse jogador atuar várias vezes no Fortaleza, ele promete. Ele promete. Se fechar, vai ser uma baita de uma contratação para o Sport. Concordo plenamente. Vamos escutar o nosso convidado no dia de hoje? O Alan Ruiz foi apresentado oficialmente na Ilha do Retiro na manhã de hoje. E, primeiro de tudo, a pergunta que fica é o seguinte: é Alan ou Alan a pronúncia correta do nome dele? Ele tira essa dúvida. No, sé que acá en Brasil se pronuncia Alan, así que de la misma manera no hay ningún tipo de problema, Então pode ser Alan, né? Sí, como quiera. Tá certo. Eu tenho 2 em 1 para te fazer. Na verdade, para você contar como é que foi essa tua história da temporada que você teve no Arouca, de bons números. A torcida, quando viu o teu trabalho no Arouca, ficou com ainda mais expectativa da tua chegada. E como foi o fim da temporada lá na Europa e como chegou essa proposta do Sport.
Porque o Jorge contou que foi até Buenos Aires, conversou com você, contou a família. Como é que foi tudo isso, desde o final da temporada lá no Arouca até chegar a proposta do Sport? Bueno, la temporada fue muy buena en Portugal. Se hizo una muy buena campaña para la institución. Después, bueno, cuando llego a Argentina, mi padre junto a mi representante informaron que había una posibilidad de poder venir. Como bien lo dijo George, viajó para Buenos Aires y junto a él y a Anderson Moreira fueron un hincapié muy grande para esta posibilidad de poder venir, porque un manager que viaje hasta el país de uno muestra el interés importante que tiene para el jugador. Nos presentó el proyecto, fue algo muy interesante y que no hubo ningún tipo de traba, nada. Fue una tomada de decisión muy rápida, sabiendo la historia, como bien ya lo dije, y esta institución muy grande, no hay mucho para pensar. Fue un sí rápido, vinimos con la familia, no tuvimos que pensar ningún tipo de nada para venir, y hoy en día me siento muy contento y muy feliz, y ojalá pueda tener la misma temporada que tuve en Europa. Tá, então, o Alan Ruiz, meia da equipe do Sport, apresentado oficialmente, conversando com a gente aqui na Rádio Jornal. Tá faltando alguma coisa, Ed? Acho que não. Mas vai ter que aparecer, né? Tem que falar, né? Tem que falar. Tem que falar. A questão do Diego Souza, vamos lá. Meta bronca. Hoje circulou um áudio nas redes sociais, que é do Diego, de fato, conversando com um amigo daqui do Recife, e ele confirma nesse áudio que chega ao Recife na sexta-feira. Então, aquilo que a gente já vinha colocando, o Diego deve chegar no final da semana e deve chegar, de fato, na sexta-feira aqui no Recife. Ainda não temos a confirmação do horário exato que o Diego chega. É uma notícia que, assim, se a gente não colocar aqui na Rádio Jornal, ela vai ser vazada perante a torcida, porque eu até conversava sobre isso com o Haroldo mais cedo aqui no Assunto rapaz, porque o Sport, claro que não está confirmando a negociação, ainda não disse que o Diego está contratado, os dirigentes não estão falando sobre isso, mas quando o Diego chegar sexta-feira aqui no Recife, vai ser uma festa gigantesca no aeroporto. E aí vai ficar difícil fazer esse faz de conta de que nada está acontecendo, né? Então, o próprio Sport, eu acho que, acredito eu, a partir do jogo de amanhã contra o Vitória, já deve tratar a situação com um pouco mais de clareza, de fato, admitindo a negociação, admitindo que o Diego está chegando, nem que seja para fazer aquele negócio de assinar contrato, fazer exames médicos, aquela coisa toda, mas o próprio Sport deve admitir, porque sabe que quando o jogador chegar aqui, vai ser uma festa gigantesca, né? Se a torcida do Sport foi num dia comum de semana, por causa de um boato, para o aeroporto, na madrugada, para receber o que seria Diego Souza, foi Alan Ruiz, imagina tendo a certeza de que é o Diego. Então vai ser uma festa muito grande, o próprio Sport já deve começar a tratar o assunto com mais clareza, mas o Diego chega na sexta-feira aqui no Recife. Alguma possibilidade do Sport fazer alguma revelação desse contrato com o Diego Souza, não? A gente vai questionar. Ou vai ficar na confidencialidade? Não, a gente vai questionar, né? Claro que o clube não deve revelar valores, assim, até uma questão, nenhum clube revela, né? Estamos contratando um jogador com um salário tal, com luvas tal, isso aí não deve acontecer, é uma informação que a gente pode até apurar, mas detalhes no sentido de duração de contrato, se existe possibilidade de extensão, se o planejamento é de fato ao final da temporada o Diego se aposentar no Sport, isso tudo vai ser questionado. Se tem alguma relação a ver com o débito que o Sport tem com ele? Sim, para fazer uma composição? Com certeza tem. Então, assim, tudo isso, se o clube não expor, vai ser questionado na entrevista de apresentação do Diego Souza, já que todo atleta é apresentado junto com os dirigentes do clube, né? Então, tudo isso, essas dúvidas vão ser sanadas à medida que o Diego Souza chegar, que a negociação for oficializada de fato. Mas o Diego chega na sexta-feira, a gente não sabe a hora ainda, repito, estou reafirmando isso várias vezes, porque é uma pergunta que o torcedor tem feito muitas vezes nas redes sociais. Antônio, chega que horas o Diego Souza? Diego Souza chega que horas? A galera já está querendo preparar a festa, mas ainda não tem essa informação. Fatalmente ela vai vazar em algum momento, mas o Sport deve começar a tratar esse assunto a partir do jogo de amanhã, depois do jogo de amanhã, com um pouco mais de clareza a questão do Diego Souza. Rapidamente, Ed, sobre a questão de utilização do Diego, estava dando uma passeada no Twitter hoje, torcida, em relação a essa expectativa para a chegada do Diego Souza. Eu vi muita gente colocando o Diego para jogar como meia, como ponta esquerda.
Gente, o Diego que tá chegando não é o Diego de 2015 não, tá? É um jogador... É bom alertar isso. É um jogador muito diferente, né? É uma constatação do óbvio, mas tem muita gente que pensa... Sem falar que vem de uma cirurgia no joelho, isso, que vem há 4 meses sem jogar. Isso. Tem um monte de coisas aí, um monte de história. Por mais que o torcedor esteja eufórico, vai ter que ter um pouco de paciência para o Diego se recondicionar fisicamente. O Sport também não vai colocar um jogador de qualquer jeito em campo. O Diego vai ganhar minutagem aos poucos com a camisa do Sport e vai ser utilizado nessa reta final da temporada. E assim, se nesses últimos anos de Grêmio ele já vinha sendo utilizado como centroavante, agora, no que podem ser os últimos 6 meses da carreira do Diego, é que ele vai ser de fato utilizado como centroavante. Então, só que como centroavante tem o melhor jogador do Sport na temporada. Já existe o artilheiro da Série B, que é Wagner Love. Que é o Wagner Love. Então, assim, se você for me perguntar, dá para os dois jogarem juntos? Você teria que sacrificar um Jorginho, por exemplo, que também está jogando muito bem com a camisa do Sport. Então, é uma dúvida aí para o Anderson Moreira resolver. A princípio, seria um reserva imediato para o Wagner Love, mas problema para o Anderson, ele que resolva. Como vai encaixar isso? Anderson Moreira está feliz com essa contratação, Antônio? É uma pergunta que só ele pode responder. É uma pergunta que só ele pode responder. Mas se ele está vindo para o Sport, claramente, se o Diego está vindo para o Sport, claramente houve consentimento do Anderson Moreira. Né? Será, rapaz? Sei lá, viu? Mas tudo bem. Vida que segue, né, amigo? Você teria, Edinaldo, coragem de perguntar isso ao Anderson Moreira na Sem coletiva? dúvida, sem dúvida. Ok. Sem dúvida. Se chegar aí numa jornada que estivermos juntos e estivermos com condições de dialogar... Professor Anderson, boa noite. Edinaldo Santos, da Rádio Jornal. Sem problema. O senhor ficou feliz, o senhor aceitou essa contratação. Eu estou brincando com isso. Fez alguma restrição? Nenhuma pergunta não deve ser feita, né? Claro, mas assim, estou brincando com isso porque a gente sabe que o Anderson, às vezes, nas coletivas... Sei. Né? Não gosta de uma palavra ou outra, direito dele, total, assim, até entende em alguns momentos, mas eu estou brincando com isso justamente por conta dessa personalidade do Anderson Moreira. Mas nenhuma pergunta deve deixar de ser feita, é óbvio. Só coloca o seguinte, se o Diego Souza está vindo é com consentimento do Anderson Moreira, isso é claro. Será? Isso eu tenho certeza. Botaria a mão no fogo aqui? Sim, até porque a informação que eu tenho é que o Anderson teve uma conversa com o próprio Diego Souza antes de fechar a contratação. E teria dado o aval depois. Foi um convencimento próprio ou foi convencido por outrem? Se ele conversou com o Diego Souza e deu aval depois da conversa, é porque ele acabou sendo convencido. Esse Antônio Gabriel é uma figura, viu, rapaz? Rapaz. Que mais, amigo? Que mais? Tem que ser até as notícias. Amanhã, jogo às 9h30 contra o Vitória, na Ilha do Retiro. Recupera ou não recupera? E assim, é um jogo são importante. 3 jogos sem vitória, né? 2 derrotas e um empate. Porque, vamos analisar a tabela da Série B, vou até abrir aqui, é um duelo dentro do G4, né, Ed? Exatamente. Porque o Sport é o terceiro colocado nesse momento com 32 e o Vitória voltou ao G4, é o quarto colocado com 31, porque venceu no final de semana o Novo Horizontino pelo placar de 2-1 no Barradão. Então é um jogo muito, muito importante sim para a equipe do Sport, esse jogo contra o Vitória. E deixa eu só pegar a arbitragem dessa partida. E como você falou, né, Ed, o Sport vem num momento de instabilidade, perdeu para o CRB por 2-0. Empatou com o Mirassol em 0-0 e perdeu para o Atlético Goianiense 3-1. São 2 derrotas e um empate. Isso, por mais que a oscilação seja natural, em alguns momentos, querendo ou não, fica aí um certo alerta ligado, né? Porque o Sport foi pouco competitivo, por exemplo, em 2 desses 3 jogos. Se teve um nível de competitividade até considerado aceitável contra o Mirassol, foi pouco competitivo contra o CRB e também contra o Atlético Goianiense. Ok. Deixa Valeu, eu Antônio. Sim. Não, vamos fazer o seguinte, a arbitragem a gente dá nos instantes finais. Isso. Valeu, minha gente. Você acaba de acompanhar aqui no Bola Rolando a terça-feira rubro-negra.